para uns aqui, do lado de cá, quase que bom dia, né? Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta. Você já se perguntou se análise de perfil pode transformar a sua vida? Ou você já se perguntou o quanto que a análise de perfil comportamental pode realmente fazer alguma coisa de mudança estratégica, intencional, seja lá qual for o adjetivo que você quer trazer para a sua vida? E uma outra pergunta, baseada em algumas histórias ou alguns casos que têm aparecido, que a pessoa diz assim: Osaí, essa é a minha história, me dá uma dica e eu vou me virar. Se isso fosse o caminho, se esse fosse o caminho de dar uma dica e deixar se virar, até eu estaria num outro patamar há muito mais tempo. Só que o autoconhecimento é uma jornada. O autoconhecimento é algo que a gente começa, e ultimamente eu tenho dito, é bíblico também, né? É um desenvolvimento. Enquanto humano, enquanto vivos, nós estamos desenvolvendo. E sei lá se eu posso dizer brincadeira ou quê, costuma-se dizer que até quando se enterra, a unha continua crescendo. Então, o desenvolvimento humano tem dia para começar, mas para terminar, isso é uma coisa que só você pode dizer se vai ou não, ou até onde você vai se desenvolver. E pensando nisso, eu gostaria de trazer para vocês aqui o seguinte: para a jornada de cada um, para um caminho, seguir um caminho com assertividade, é necessário alguns passos. E quais seriam esses passos? O primeiro que eu gosto de dizer é clareza e assertividade. Então, uma jornada com clareza vai dar clareza à assertividade. E esses dois passos vão andar sempre juntos. Pode parecer coisa óbvia, pode ser algo que por si só fala, mas eu gostaria então de trazer essa clareza para vocês. O desenvolvimento humano precisa conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento na prática, é o autoconhecimento quando você vai saber as suas maneiras preferenciais de agir, mas não apenas isso. O que é que determina as experiências, o que é perfil, o que são experiências, onde eles se misturam, onde eles se separam. Isso, quando a gente entende isso, e eu falo da minha experiência, quando eu entendi isso, muita coisa se abriu na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de trabalhar. E não para por aí. Não para por aí. O desenvolvimento humano é algo que realmente começa, mas não termina. E quando eu sempre gosto de falar que lá atrás eu comecei a estudar, a ler, e desde que eu entendi que inteligência emocional, perfil comportamental e tudo mais que vem junto ou após ou paralelo, é sim para trazer mais clareza e trazer firmeza para cada um de nós. Fortalece, ajuda a entender quem nós somos, ajuda a estabelecer a estratégia que a gente vai ter, que eu vou ter, que você vai ter, e cada um tem uma estratégia específica. E mesmo em um grupo, cada um vai entender de uma forma diferente. As percepções são pessoais, as percepções são individuais. E por isso eu gosto de lembrar que saber o perfil, como tem algumas teorias por aí que vão seguir a partir de animais, é uma coisa. Mas quando você sabe cor que determina, quando você sabe nuances de cada perfil, você vai se enquadrando. E quando você vê o seu relatório, quando você tem o seu feedback, o seu devolutivo sobre o seu perfil, aí é como se fosse um espelho que coloca diante de você, e você vai então vendo tanta coisa que é
tanta coisa que parecia, e traz então essa clareza. Uma das coisas que eu ouço muito é: nossa, é muita informação. Realmente é muita informação, porque é você se colocando, digamos assim, de dentro para fora e vendo, analisando cada nuance daquilo que você é. Então, a minha pergunta é: você já sabe qual é o seu perfil? Sabe qual é a cor do seu perfil? E quando você tem dúvida, pega o relatório, se você já fez, e vai ler de novo, ver aquilo que faz sentido, ver que muitas coisas as pessoas às vezes dizem: não, isso não dá certo, isso não tem nada a ver comigo. Mas então, eu gostaria de falar o seguinte: clareza é algo que todos nós precisamos em nossas vidas. Eu tenho a impressão que minha... Não, tá legal aqui. Clareza é uma coisa que todos nós precisamos. E a análise de perfil comportamental traz, então, essa clareza inicial. Eu fiz aqui um roteirinho para não ficar me perdendo. Oi, Valdice! Como vai você, minha querida? Como vai, Edson? Então, falando disso do autoconhecimento. Você já se perguntou como uma análise de perfil pode transformar a sua vida? Val, você já fez uma análise de perfil comportamental? É uma boa pergunta para se responder. E a clareza obtida através dessa ferramenta é apenas o primeiro passo. Como eu falei, é o que caminho seguir. Isso é apenas o primeiro passo, um dos primeiros passos de uma jornada em direção à assertividade e ao desenvolvimento pessoal. Oi, Noemi. E entender essas características é fundamental para alcançar um verdadeiro crescimento e é essencial desenvolver sua inteligência emocional. Então, duas coisas que fazem parte desse processo de autoconhecimento: saber as características do seu perfil e desenvolver, entender o que é isso de desenvolver a inteligência emocional. A clareza inicial parte então com a análise de perfil, que traz uma compreensão profunda sobre suas preferências, seus comportamentos, padrões de pensamento e revela suas forças e áreas de melhoria, oferecendo assim um mapa detalhado da sua personalidade. Hoje eu fiz uma análise de perfil e assim, quanta informação! E eu disse para ela: você vai receber um relatório de 59 páginas. E ela, Aí eu fui mostrando para ela todo o relatório. E depois que fizemos a devolutiva, e ela assim: é muita informação, mas eu vou parar e vou rever tudo, porque eu sei que a minha vida já começou a mudar. Então, já começou a mudar a partir dali. E essa análise, no entanto, essa clareza, é apenas inicial, a partir da análise de perfil, e deve ser, então, um ponto de partida para um trabalho mais profundo. E aí vem, então, qual a importância da inteligência emocional e o que é isso? A inteligência emocional traz para a gente uma maneira, se vocês estiverem rindo aí, ouvindo risozinho, é que eu estou em casa, tá? A importância da inteligência emocional. Desenvolvê-la significa fortalecer sua capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as suas emoções, além de influenciar positivamente as emoções dos outros. Como é isso? A partir do momento que você sabe, por exemplo, que você tem o perfil com dominância predominante, você então sabe porque você era sempre explosivo. Isso não quer dizer que você, só porque vai ouvir essas características que eu vou falar, tem um perfil dominante. Muitas pessoas, eu costumo dizer, que desenvolvem a dominância por conta de zanga ou de alguma decisão e experiência do passado. Então, apenas com a análise de perfil que você vai saber como e qual é o seu comportamento. Uma pessoa que tem um caráter mais de liderança, que toma a frente, muitas vezes pavio curto, como é chamado, os estereótipos, né? Ela tem algumas características natas de liderança, mas ela precisa também entender que cada um dos outros tem características próprias e nesse relacionamento ela precisa saber como liderar com cada um deles. Não é apenas dizer: eu sou assim, pronto, acabou, e Deus me fez assim. Não. É você lembrar que Deus fez você assim, mas Deus fez você um ser social, que precisa então entender como se relacionar com as outras pessoas. E aí entra então a inteligência emocional. A inteligência emocional
vai ajudar você a entender as suas emoções e a saber se relacionar dominando, tendo controle dessas emoções. Isso envolve vencer crenças limitantes, construir resiliência e promover a saúde emocional. E quando eu falo de saúde emocional, eu gosto de falar de saúde mental. Muitas pessoas dizem assim, eu não sou louco para cuidar da saúde mental, mas exatamente entra nessa paranoia, né, de se achar louco se justamente não cuidar da saúde emocional e da saúde mental. Andam juntos. Imagina que você entra em um desacordo com um colega, ou com um amigo, ou com um irmão, e é incapaz de controlar sua frustração. Essa é uma situação. E você então reage impulsivamente. O conflito se intensifica, resultando em um ambiente de trabalho ou um ambiente, uma atmosfera em casa tensa e improdutiva. Isso muitas vezes até com o marido, né? Com a esposa, com os filhos. Com inteligência emocional, esse foi o exemplo sem inteligência emocional. Com inteligência emocional, o que vai acontecer? Você conhece seus sentimentos de frustração e você respira fundo e aborda o conflito com calma e empatia. Mas, Osaí, eu não tenho paciência para lidar com gente lerda. Não importa. Você sabe controlar a si mesmo, você aprende a controlar a si mesmo e você gere a situação de uma forma que saia dali de uma forma produtiva. Então, você reconhece o sentimento de frustração, respira fundo e aborda o conflito com calma e empatia. Isso permite uma discussão construtiva e a resolução pacífica do problema, fortalecendo a colaboração e o respeito mútuo. Quantos casais jovens e quantos casais menos jovens estão se separando apenas por não se conhecer, por terem iniciado uma trajetória e não terem parado para realmente ver quem era o outro, quais eram as preferências, quais eram as formas de agir, como era o relacionamento com pai, com mãe. E então entrou num relacionamento achando que tudo seria muito fácil. E o desafio se torna muito maior. E quando ela desenvolve, então, o autoconhecimento através de sabendo qual é o seu tipo de personalidade, quais são as formas preferenciais de agir, ela vai então entender que há uma forma de achar o controle para isso. E então, quando ela vai desenvolver a sua inteligência emocional e entender como se relacionar com as outras pessoas. Vou sempre trazer esses bonequinhos aqui porque eles trazem muita clareza. Por exemplo, dando aula para uma criança essa semana, a mãe dele disse assim, e aí, quer falar com o Osaí, como foi seu dia de escola? Ele disse, não, e foi taxativo, não. E foi uma situação de conflito na escola. E eu entendi o não dele, ele queria até falar, porque ele sabe que eu dou umas orientações que fazem sentido para ele. E então eu disse, não, tudo bem, vamos ter nossa aula, tchau mãe, mãe foi embora. Foi para suas atividades e eu fiquei com ele na aula. E então eu peguei os bonequinhos. Ele viu os bonequinhos e disse, tá vendo esses bonequinhos aqui? Ele disse, sim, o que é? Todo dia você tem uma coisa diferente. Eu peguei e fui mostrar para ele. E fui então falar, olha, esse bonequinho azul aqui, esse, assim. Cada um desses aqui tem uma característica da gente. Eu vou falar e você vai me dizer quais são as que são mais parecidas com você. Eu fui falando cada um. Ele disse, olha, eu sou esse verdinho, e eu sou também esse azulzinho, e eu sou também o amarelo. E ele não mencionou o vermelho. E conhecendo bem, eu sabia que ele estava se encaixando bem aqui em cada um. E eu disse assim, muito bem, porque a gente tem até 3 combinações no perfil, e uma geralmente fica abaixo, a gente não leva tanto assim em consideração, são coisas que a gente precisa desenvolver. Aí eu disse, quando é que você se reconhece assim, assim, assim? Ele foi falando. E acabou que a gente voltou para a situação da escola, e ele acabou me contando o que foi que aconteceu. E eu então perguntei para ele, já que você se encontra nessa situação do verdinho, como é que você acha que deveria agir? E ele me disse assim, 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 assim. E se você é assim,
se encontra nesse do azul? Como você acha que deve agir com ele? Ele também falou. Agora me conta, como você acha que é esse colega? Ele disse, eu acho que ele é esse vermelho aí. Olha só, um pequeno soube identificar as características da personalidade dele, do outro. E aí eu perguntei para ele, como é que você vai então agir com uma pessoa assim, que é brigona, mas pode ser que ele tenha também algumas experiências em casa que não sejam positivas, né? Uma pessoa que tem até boas qualidades, porque ele é um líder, tal e tal, então assim, eu vou evitar. Eu disse, boa saída. Então, quando a gente, olha só, uma criança sobre dizer, eu vou evitar. Então, como adultos, a gente pode evitar situações ou minimizar situações a partir do momento que a gente reconhece as nossas características, reconhece as características do outro e também entende como a gente pode lidar em cada situação. Se uma criança fez isso, um adulto também tem a capacidade de fazer. Só que o adulto passou por experiências que ele talvez precise dar um outro significado, dar uma outra roupagem, passar a entender aquela situação que aconteceu e trazer de uma forma mais maleável. Vou só aqui. De uma forma em que ele se proteja, mas também não se exponha ou não se esconda, mas ele saiba agir de forma que ele mostre o autoconhecimento, as suas formas preferenciais de agir, e saiba também alguém chamou aqui, me tirou a atenção. Ele saiba as suas formas de agir e saiba também a forma de ter o controle sobre as suas situações. Sobre as situações que ele vive, o controle das suas emoções. E aí vem uma outra situação para aprender a lidar com o estresse. O sem inteligência emocional, sob pressão, você se sente sobrecarregado, reage com irritação ou desânimo, afetando sua produtividade e bem-estar. Com inteligência emocional, o que acontece? Você identifica os sinais de estresse e usa técnicas de autocuidado e gerenciamento de tempo para manter o equilíbrio. Isso não apenas melhora a sua performance como profissional, mas também a sua saúde mental e física. Imagine então como seria a sua vida se você pudesse entender e controlar suas emoções em qualquer situação. Uma análise de perfil, então, traz uma visão clara de quem você é, mas a verdadeira transformação vem ao desenvolver a sua inteligência emocional. Pense então nos benefícios de gerenciar conflitos com eficiência e lidar com o estresse de forma saudável. O estresse pode ser energia que você pode canalizar e resolver outras situações que você está precisando aplicar energia e não sabe como, né? E às vezes diz, eu estou tão cansado, mas talvez é acúmulo de energia que você não sabe como utilizar. Oi, Marcos. Então, se essa é a sua situação, o meu convite é para que você envie uma mensagem e a gente vai então conversar e ver qual é a melhor estratégia que se aplica à sua situação para então tanto a análise de perfil quanto o desenvolvimento da inteligência emocional. Enquanto a inteligência emocional, convido vocês para se inscreverem já no link da bio para o método CIS, que vai acontecer dos dias 14 a 18, na Europa é um dia depois, e no Brasil acontece nessa data de 14 a 18, tem em São Paulo, mas tem também nas capitais do Brasil, nas unidades, como nós dizemos, nas unidades da Febracis. E é um encontro de 4 dias, a imersão em que você sai de lá tendo isso desenvolvido, ou pelo menos começado a desenvolver a questão da inteligência emocional. E é assim, então, que juntos a gente pode estabelecer uma estratégia personalizada. Como eu digo, é sempre individual, é personalizada, porque cada um de nós é diferente, mesmo que passe por esses 4 perfis, mas cada um de nós é diferente, tem uma maneira de agir e as circunstâncias, as situações que nós vivemos
cada um tem uma situação diferente. Tem uma vida diferente. A sua vida é diferente da minha. A sua vida é diferente de um dominante, a depender do seu perfil, né? É algo diferente. E precisa, então, se adequar àquilo que você é. E assim, a jornada, então, começa a obter maior clareza. É outra palavra também que eu sempre escuto. Osaí, agora que eu me conheço, eu fico assim, alguns dizem, eu fiquei chocado com o que eu ouvi, mas faz sentido. Eu vou digerir todas essas informações e vou começar a aplicar. E alguns voltam porque sabem que com orientação é muito mais fácil, é menos desafiador do que começar e dizer, eu estou pronto e fazer sozinho. Então, com orientação, fica muito mais leve a caminhada. Eu gosto de leveza. Fica muito mais leve a caminhada. Então, a jornada com mais clareza e o desenvolvimento contínuo da sua inteligência emocional. Não é um evento e acabou. É um evento para começar. E ali é apenas o começo. E isso traz resultados duradouros e impactantes. Então, envie uma mensagem e você pode começar a jornada ainda hoje a partir dessa mensagem que você vai enviar. E eu vou responder para que nós possamos, então, estabelecer qual é a estratégia que eu posso ajudar você e qual é a estratégia que você vai implementar na sua vida para que você tenha não apenas melhores resultados, mas veja em si mesmo que você está tendo controle sobre suas emoções, porque você se conhece melhor e a roupagem que você passa a vestir é totalmente diferente daquela de antes. Se antes você era calado, você vai então desenvolver a comunicação, você vai entender qual é a sua forma de falar. Se você era um falastrão, vai entender que é necessário também ouvir o outro, para que haja assertividade na sua forma de trabalhar ou de conviver. Se era uma pessoa que é muito analista, você vai entender que também a análise tem seu lugar e é necessário desenvolver comunicação, desenvolver um relacionamento mais proativo, ser mais proativo no sentido de tomar atitudes, de agir e não ficar apenas no pensamento. E aquela pessoa que é muito pavio curto vai entender que existem momentos de agir de forma que você tenha, assim, desenvolvido a paciência. Vai trabalhar com pessoas que são mais, que têm um ritmo não tão acelerado quanto o seu. Então, autoconhecer, para que você possa, então, desenvolver a sua maneira de agir consigo mesmo e agir também com os outros, para que isso se torne uma roda e não arestas quadradas em que vocês se colocam e ali fechou, né? Fechou a parede. Não, é um círculo onde nós vamos dando as mãos, olha que interessante, vamos dando as mãos uns aos outros para que nós possamos, então, nos mover e é no movimento que essas mudanças acontecem. Então, autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, jornada de transformação. É sobre isso que eu estou falando. E tendo dito isso, deixo aqui a minha palavra para que vocês continuem tendo uma semana linda de reflexão e essa palavra aqui possa então ter um lugar especial para você. Onde é que você precisa mudar? Já se conhece o suficiente para dar então um próximo passo? Ou que passo você vai dar para desenvolver o autoconhecimento, para desenvolver o controle das suas emoções e para também poder saber onde você quer chegar com clareza? Não é apenas querer, mas como você vai agir com clareza para que você alcance os seus objetivos. Tendo dito isso, uma boa noite e uma boa continuação de semana. Para quem mora em Almeida e região, vai ter um evento no sábado. Vocês podem ver lá no Paixão Brasil Books, eu vou colocar uma história, compartilhar. Vai ter um evento no sábado e eu vou estar lá com os livros e também falando sobre isso, de análise de perfil e apresentando o meu trabalho para vocês de forma presencial. Almeida.
próximo fim de semana, nesse fim de semana, no sábado, começando às 1 hora. Boa noite e até o próximo encontro.